pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira. A população foi chamada para falar se queria continuar tendo esse direito de ter acesso às armas. E a população disse que sim. Só que agora eu fiquei pensando aqui num negócio, né? O Joe Biden ficou esse tempo lá, agora os 4 anos, e não colocou nenhuma mulher lá para ser chefe de gabinete dele. Isso vai intensificar, vai jogar gasolina no fogo e vai intensificar as lutas populares. Eu não vou botar a Câmara em policial meu de maneira alguma. Porque é todo mundo contra Boulos. Não é porque eu acho o Ricardo Nunes grande coisa, eu acho ele um puta de um bunda mole. Você não é homem. Não dá pena. Vai. Não. Nossos comerciais. E nós dizemos não à redução da maioridade penal. Chanceler Alemanha. É um absurdo. Tem bandido que 50 vezes é preso, 50 vezes é solto. Já na audiência de custódia. Рост производства – это результат увеличения. Какая разница? Para se dirigir um país, é fundamental que se tenha preparo. Eu me sinto mulher, deputada Nicole. A relação de emprego, na minha opinião, deveria ser tratada igual uma relação de casamento. Quem não quer defender o agro, fica proposta. Faça fotossíntese. Talvez dê certo. Nós derrotamos o bolsonarismo. Perdeu, mané, não amola. I think they will continue from the backbenches as they have continued from the frontbench. President of the United States of America. Con Dios y el pueblo de nuestro lado, vamos a lograrlo. El Salvador ya es otro país. Este es solo el inicio. Vamos dizer que a democracia está falida e nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. E aqui tem uma mulher que tem coragem, que desafiou o sistema. De novo o mundo se curva ante o Brasil. Viva a presidenta Dilma. País de jumento. Eu tô saudando a mandioca. Dólar passando de R$6, juro para cima, ajuste fiscal do Lula e do Haddad. Liberdade de expressão, ela é absoluta, né? Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Go to hell. You're not stopping me. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Portanto, fazemos um discurso, mas, na prática, nós continuamos autoritários. Jair Bolsonaro, uma das piores coisas que poderia ter acontecido ao Brasil. Quem depredou, fez coisa errada, naturalmente precisa ser julgado, mas com um rito adequado. The future is gonna be amazing! Estudei 2 meses de economia, que foi para passar no exame da Ampeg. Depois eu não estudei mais. Eu colava um pouco do Alexandre Schwartz, do Laércio Menezes para passar. Obrigada, foi um prazer estar aqui recebendo essa homenagem. Viva la libertad, carajo! É por isso que eu sou um amante da democracia. A maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. So we're going to get back to our roots and restoring free expression on our platforms.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Haja Lucidez. E aqui a gente traz pessoas de diferentes ambientes de análise, de conversa. E eu tenho o grande prazer hoje de conversar com o Bruno Musa. Obrigado. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado. Finalmente deu certo, né? Finalmente, é verdade. Mas é um prazer estar contigo de novo. Prazer todo meu. Bruno, fala para as pessoas com o que você trabalha hoje. Você é economista mesmo, né? Sou. Eu sou economista, eu estou há 19 anos no mercado financeiro. Eu tenho uma empresa de investimentos desde 2012. Um dos fundadores da empresa. E hoje é uma empresa já relativamente consolidada, que a gente, em maio de 21, o BTG comprou 49% da empresa. Então, a gente cuida da parte de carteiras de investimento, Brasil e fora, né? De clientes, no geral, clientes de alta renda aqui, seja PF ou PJ, pessoa física ou pessoa jurídica, né? E essa é a minha atividade número 1 já há muitos anos, né? De novo, 19 anos que eu estou nesse mercado. E aí, eu, alguns anos morando fora, entre ida e vinda, morando fora do Brasil, e aí quando eu voltei para o Brasil da última vez, de morando fora... Nos Estados Unidos, você morava? Eu morei nos Estados Unidos no final dos anos 90 com os meus pais, depois eu tive mais 4 anos fora em Europa. Minha mãe é espanhola, minha família é de lá, eu fiz pós lá, depois de 2018 a 2020 eu morei lá de novo. E conciliava com o meu trabalho daqui à distância com a parte de investimento à distância que eu conseguia naquela época, me preparei para isso. E aí foi quando eu voltei para o Brasil que estourou a pandemia. E aí eu tive a ideia de começar a me comunicar com os clientes através da rede social. Isso foi crescendo. Olha. Eu não imaginava que ia tomar um tamanho e hoje é uma empresa. Então hoje eu tenho a minha empresa principal, que é a empresa de investimentos, que de novo é uma empresa que eu tenho mais sócios, são 250 pessoas no Brasil, é relativamente grande. E eu tenho a empresa o meu canal que se tornou uma empresa, com a comunidade, que eu tenho uma comunidade, se quiser a gente fala disso depois, que a gente junta canais de network, de ensinamentos econômicos, políticos, política econômica e tal, além dos debates diários em WhatsApp com os membros, os documentários que eu faço em outros países. E aí a gente, enfim, eu não imaginava que isso se tornaria uma fonte de receita, que se tornaria uma empresa, e aí hoje a gente estamos com eu e mais 4 pessoas rodando. Então, basicamente, essas são minhas 2 atividades. E aí tem a sub, né? Assim, eu participo do Jornal do Oeste, faço documentários com a Brasil Paralelo, mas são coisas mais, né, digamos, mais simples de serem feitas. As 2 grandes atividades principais são essas. Então, sim, super ocupado, né? Mas eu gosto, eu sou hiperativo, né? Como bom origem no mercado financeiro, peguei a época do pregão Viva Voz e tal, aquela coisa dos telefones. É mesmo? Eu sinto falta daquilo, né? É mesmo? Muita falta. Era daquele jeito, assim, que os filmes mostram mesmo? As pessoas com 2 telefones, assim? Ou mais, né? Ou mais. Você tinha uma caixinha, a gente chamava de caixinha. Então, você tinha a caixinha que ligava 9 clientes na caixinha. Então, você deixava eles ali no mudo e o cliente te chamava. Então, você tinha basicamente 9 telefones ali que você ficava... Meu Deus! Era uma delícia. Aí o cliente passava a ordem, você passava pro pregão lá embaixo. Puta, era demais. Sente falta mesmo? Muita falta. É mesmo? Porra, era um caos demais, não? Mas esse que era o bom, era um caos, mas se entendia, mas tem a ver com muitos dos valores assim que eu prego. Era um caos, mas a palavra valia. Quando você dava fechado, era fechado. Pois exato. O fechado é fechado com a palavra, acabou, não tem essa. Se você não cumpre com a tua palavra, você tá fora do mercado. O mercado é pequeno, tchau, esse cara não tem palavra. Hoje em dia a palavra... Você já viu isso acontecer? Alguém que não cumpria a palavra? Gente que trabalhava comigo, a gente operava tudo naquela época, né? Então, operava futebol, operava aí no mercado privado, entre corretoras. Gente que perdeu muito dinheiro operando o Campeonato Brasileiro, por exemplo, não honrou o compromisso e tchau, foi mandado embora e não entra mais no mercado. Então, a palavra valia muito, entendeu? A palavra valia muito, você tinha respeito à meritocracia, você tinha respeito à hierarquia, sabe? Você tinha compromisso das pessoas, tudo que foi se perdendo hoje. Então, além daquele barulho todo, eu sinto muita... Eu acho que se perdeu esses valores. Ambiente de valor, né? Então, lá eu via e agora eu simplesmente vejo muito pouco. Então, o contexto todo me faz sentir falta daquilo. Entendeu? E quando você fala de ter carteira de investimento para os seus clientes, você também coloca o Bitcoin no meio? Para aqueles que têm perfil, sim, né? Para aqueles que têm perfil. Bom, eu como economista libertário, a filosofia do Bitcoin me atrai, porque, primeiro, eu sou super a favor de um sistema, onde tem até um livro do Hayek, que é o prêmio Nobel, chama Desestatização da Moeda. Então, eu sou super a favor de ter várias moedas privadas,
E o público vai escolher a moeda que você confia mais. Né? Se você não confia no real, você vai vender o real para comprar Bitcoin. Ou você vai vender real para comprar euro. Vai vender real para comprar... Então, não necessariamente a moeda teria que ser uma moeda do monopólio do Estado. É que é interessante para os governantes terem o poder de emitir uma moeda. Eles te controlam com isso, né? E controlam a inflação, ou aceleram a inflação, que eles se beneficiam arrecadando mais. Enfim, então eu sou a favor de um mercado totalmente aberto de moedas e moedas privadas. E a essência do Bitcoin é essa, né? Então, sim, mas vamos lá, ali eu sou... Mas só Bitcoin ou outras criptos também? Então, eu não conheço a fundo a tecnologia em si, tá? Mas quem conhece diz que a mais segura hoje em dia é o Bitcoin, né? Mas ela não tem também, não teria como nem disponibilidade para ter a capacidade de ser moeda de troca no mundo todo hoje, até pela quantidade que foi minerado dela até hoje, né? Mas enfim, esse é um papo mais longo, mas de qualquer maneira... Há controvérsias. Não, é porque você vai ter 21 milhões de bitcoins, né? Mas ele é fragmentado em centavos. É, né? exato. Hoje, então, não, eu falei hoje. Sim. Falei hoje, com o que tá minerado, assim, para ela substituir todas as moedas do mundo e todo mundo tê-la como meio de troca, eu acho muito improvável no curtíssimo prazo isso acontecer. No curtíssimo. E então é isso que eu quis dizer. Mas o brasileiro, ele já está se colocando, assim, você observa no seu mercado de clientes que já tem muita gente procurando criptomoeda ou ainda... Tem, mas como especulação... Porque lá nos Estados Unidos, até já para a gente trazer essa questão da briga, né, da baixaria, eu estava assistindo o seu vídeo, né, você comentando sobre essa discussão. A gente hoje, está falando um dia após a discussão do Musk com o Trump, que a gente não vai cair no ar dia 6, né? Isso. A gente não vai entrar no ar tão rápido, então é dentro desse contexto. E aí a gente viu assim, os dois se atacando e o Musk falando que o Trump só ganhou porque teve o apoio dele. E boa parte do apoio que o Musk levou para o Trump tem a ver com a comunidade cripto. Porque o Musk sempre se comunicou com esse grupo, né? Então, lá nos Estados Unidos, há um impacto muito grande. Sim, houve um grande impacto da comunidade cripto na campanha do Trump, que deu a segurança de que não iria contra o mercado. Pelo contrário, colocaria até parte da reserva dos Estados Unidos em cripto. E também se comprometeu a não lançar o dólar digital, né? O que é super legal. Mas aqui no Brasil, eu não sinto que ainda haja um contingente tão grande de pessoas assim que investe e entende a importância desse mercado. Por isso que eu estou te perguntando se dos seus clientes já é essa procura, assim. Não. Você tem a procura como conceito de especulação, entendeu? Mas não um conceito de, puta, olha, vamos lá, através da filosofia do negócio, quero apoiar a filosofia de descentralização de moedas, etc. Isso não. E principalmente você vê, quando ela bate máxima, as pessoas te ligam, oi, e aí agora, vamos comprar Bitcoin? Sabe aquela coisa? É muito mais ainda no emocional do que profundamente conhecer. Mas a minha atividade número 1, lá, essa que você perguntou da parte de investimentos, a gente faz gestão de patrimônio, entendeu? Então, nós somos um multifamily office. Então, imagina, famílias que têm um determinado patrimônio, ele vai colocar um percentual daquilo em Bitcoin. Nós estamos falando de preservação de capital, família que tem, sei lá, para passar para os próprios filhos, né? Uma sucessão patrimonial e tal. Não é o cara que, vou pegar tudo e colocar em Bitcoin. É algo bem mais profundo e tal. Mas você começa a ver pessoas querendo colocar, isso sim. Mas que realmente conhecem a tese por trás e tal, é pouco. Ainda é muito mais na questão de, como eu te falei, de especulação. Quando você diz que você é um economista libertário, então eu posso entender que você gostaria de viver num mundo sem a atuação do Estado, sem a presença do Estado, e que, portanto, então você acredita que todos os agentes conseguiriam organizar todas as suas relações contratuais e de trocas, e inclusive de questões de segurança, independente de um ente estatal? Sim. Olha. Sim. E assim, quando eu falo isso, não é em D0, até porque isso é uma mudança completa de vida. Que eu acho que a tecnologia está propiciando isso. Pergunte hoje quantas pessoas gostam de cartório e há 20 anos atrás. As pessoas iam falar, 20 anos atrás, não, cartório é necessário. Quem vai reconhecer minha firma? Hoje você já olha e fala, não preciso reconhecer firma, não preciso de um carimbo, de um burocrata lá carimbando, falando que esse negócio é meu. Né? Você tem outras formas, sei lá, assinatura digital, né? Você tem tokenização de contratos. Então, a tecnologia ela vai propiciando novas coisas. Mas, no fundo,
É um conceito importante da gente colocar, que é assim, quando a pessoa fala que você é libertário, já vem na cabeça das pessoas, tipo, então você é anarquista. Anarquista significa ausência de regras, né? Não, nada disso. Ou seja, num conceito... É isso que eu ia te falar. Você se define como libertário dentro de qual conjunto de conceitos? Então, vamos lá. Quando você fala em anarcocapitalismo, significa que você tem um ambiente como o que nós estamos vivendo aqui. Você não tem uma placa... por exemplo, eu não fumo, tá? Acho que você não fuma, né? Você fuma ou não? Bom, não tem uma placa aqui, não fume. Se eu fumasse, eu também não ia acender um cigarro aqui. Uhum. Porque tem determinadas regras implícitas. Eu não vou chegar aqui de sunga e colocar o pé na mesa. Uhum. Na minha casa, a mesma coisa. Você vai na minha casa e se você fuma, você não vai acender um cigarro no meio da sala. Você vai perguntar, aqui pode? Lá fora pode? Você tem determinadas regras. Então, o que eu quero dizer é que eu, por exemplo, eu moro num condomínio de 9 casas. Tem regras lá. Quais são as regras? As regras são privadas. Uhum. Nós colocamos os moradores a regras daquele local. E tudo que faz o ambiente é privado. A segurança é privada, as câmeras é de uma empresa privada, Uhum. a portaria virtual é uma empresa privada. Tudo já é privado. Só que a gente teria que mudar o dinamismo ou a configuração política de um país para trazer para menores configurações políticas. Então, o teu bairro passa a ter um valor maior. O teu bairro tem as regras privadas definidas por aqueles moradores daquele bairro. E esse bairro tem um representante que é eleito pelos moradores do bairro. Então, as regras são iguais, só que elas passam a ser privadas e não um monopólio do Estado. Fora que essa é uma discussão moral da coisa, além da parte econômica. Mas quem legitimaria a atuação desse representante do bairro? As leis locais, como hoje, só que as leis são privadas. Mas então você presume que ainda existiria uma entidade externa que reconheceria a legitimidade de cada um desses representantes. Bom, porque eles vão ter que se reunir. Mas externa você diz o quê? Imagina assim, você pega 10 bairros, tá falando alguém acima desses 10 bairros? Não, cada bairro tem o seu próprio representante. Autorreconhecimento daquela comunidade ali. Daquela comunidade ali. Você tem e você tem as regras, que é o que a gente fala. Não é porque tá na lei que é moral. Não, sim. Durante muito tempo a escravidão esteve na lei. Né? Ou nazismo. Tudo isso era imoral por completo, mas estava na lei. Sim. Se agora se juntam meia dúzia de legisladores lá em Brasília, tomando uísque e fumando charuto com o nosso dinheiro e mudam as leis e falam, não, olha, agora a escravidão é legal de novo? Não, agora fazer piada é crime. Exato, agora a piada é crime. Não, você tá preso, o que você vai fazer? Ah, tá na lei. Tá na lei um pedaço de pão escrito por um burocrata que muitas vezes foi eleito pelo coeficiente eleitoral e sequer foi pelo voto direto. Qual a legitimidade desse cara? Quem legitima esse cara? Mas ele está dentro de um sistema que reconhece que ele pode estar ali, que ele tem voz. Mas então, ele é disfuncional, mas esse representante local, para ele ter voz numa outra assembleia que não seja a da sua própria comunidade, existe um esquema que reconhece que aquela pessoa veio de um sistema que tem legitimidade para ela poder falar pelaquela comunidade. Então, mas vamos lá. Eu sou sócio de um clube aqui em São Paulo. Quem legitima o clube? O clube se autolegitima. Então, os mas sócios aí do clube, nós legitimamos agora aquela entidade que foi eleita como presidente, vice-presidente, primeiro conselheiro, segundo conselheiro do clube, e tem as regras do clube ali. A academia fecha tal hora, o outro fecha não sei o que lá, o cabeleireiro vai até tal hora, restaurante não sei o que lá, você pode beber nesse lugar, mas não pode beber no outro, nas quadras você não pode chegar com garrafa. Tem regras. Sim, aí os clubes vão se reunir numa assembleia para decidir, sei lá, tamanho máximo que os clubes podem ter. Mas por quê? Hoje os clubes não se reúnem. Não, se quiser falando assim, você substitui o Estado da forma como hoje está constituída, porque as comunidades locais têm os seus representantes, e quando há necessidade de um relacionamento ali, esses eles representantes... podem se relacionar, claro, mas não para se legitimar. Mas a questão é, sem a necessidade, então, de uma outra entidade para... Isso, sem essa necessidade, até reconhecer, você é representante sim, você é representante sim, você pode falar. A comunidade legitima quem são essas pessoas, porque existem as regras e devem ser cumpridas de cada um desses lugares. Só que as regras comuns são as regras não escritas pelo homem. É porque é uma configuração muito interessante, assim. Mas antigamente os feudos eram assim.
Os feudos basicamente se assemelhavam. E que eles dependem de ser pequenos, né? Claro que depende de ser... que é a grande questão. Mas vamos né? voltar, vamos tirar do abstrato um pouco. Você acha que é mais fácil você cobrar que tem um buraco na tua rua do teu vizinho ou de um sujeito em Brasília que não sabe teu nome e nem quer saber teu nome? Ah, não, Bruno, eu vou no... E que tem tanto processo até chegar a ele que ele não vai Não vai chegar, não vai chegar. Então, além da ideia, vamos na parte prática de resolver problemas. Como é mais fácil resolver um problema? A sua proposta, então, como um anarcocapitalista, destruir esse conceito de um ente estatal, e aí a gente divide aqui no Brasil federal, estadual, municipal, desaparece com tudo isso. Olha o cenário que eu estou configurando. Desaparece com tudo isso, e aí, inclusive, do ponto de vista de relações internacionais, como é que ficaria? A gente tem um território hoje definido como país, Brasil, e que esse território se relaciona com outros territórios internacionais, e hoje quem faz esse relacionamento é o presidente da República. Exato. Desaparece essa figura de país, Brasil... É porque as relações... por que você quer... De novo, pode parecer tudo muito abstrato e a gente não tem todas as respostas. Assim como hoje não tem todas as respostas. O único fato que nós temos hoje é que o que tem hoje não funciona. Certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar algo novo. Se der errado, a gente volta para o que já está errado. Né? Concordo. Então, basicamente é isso. Ou não, vamos continuar tentando o que está sempre errado. Essa é a grande questão. Mas só deixa eu voltar um pouco antes e aí eu respondo a tua pergunta diretamente. Quando a gente fala quando você fala que algo está na lei, foi escrito por um homem que, como a gente falou, que não necessariamente é moral. Sim. Existem determinadas regras que antecedem o que o homem escreveu numa lei, num pedaço de pão. Que é o respeito à vida, à liberdade e à propriedade. Uhum. Se você pega, por exemplo, a definição de Alberto Benegas Lynch, que eu gosto muito, que era um economista argentino, e ele falava o que é a ideia do liberalismo, da liberdade como um todo, né? Então, é o respeito irrestrito ao projeto de vida do próximo. É difícil alguém se negar a isso, certo? Ou seja, eu tenho que respeitar o direito do teu projeto de vida. Quem sou eu para me opor ao teu projeto de vida? De nascer, de continuar viva, desde e que... de viver da maneira como exato, eu quero. Respeitando o princípio de não agressão. Eu não posso te agredir fisicamente, verbalmente, e respeitar o teu projeto de vida. É fácil entender e compreender e concordar com isso. Que é bem né? óbvio, né? Só que para isso, para eu fazer isso, né, você precisa de algumas instituições. E quais são essas instituições? O livre mercado de intervenção estatal, a livre concorrência, que você pode entrar e sair daquele mercado, a cooperação social, a divisão do trabalho e o respeito irrestrito à propriedade privada. Isso está acima de qualquer minifeudo que vai se autolegislar. Porque essas regras são morais. O teu respeito à vida, à liberdade, à tua propriedade, ela tem que ser irrestrita. Vou trazer uma situação prática. Só que a gente está fazendo um exercício aqui de novo, nem tudo tem resposta. Assim como empreender, nem sempre tem resposta. De configurar, até mesmo porque essa ideia de anarquismo, anarcocapitalismo, de ser libertário, é tudo muito novo ainda. A gente vê poucas pessoas proeminentes falando sobre isso. Novo no debate público, O né? Milei, por exemplo, é a principal figura hoje. Tá. Ele é libertário, mas ao mesmo tempo ele se elegeu para o sistema tradicional. Claro. E tem muita gente que até critica, mas o cara é libertário, mas ele se colocou para ser presidente. Assim, é uma crítica, mas é muito óbvio que ele deveria fazer isso se ele quisesse ocupar esse papel. Claro. Mas quando a gente fala sobre proteção irrestrita à propriedade privada, e aí trazendo para esse contexto em que as comunidades se definiriam dentro de um ambiente anarcocapitalista. Se em uma dessas comunidades houver a definição de que, olha, aqui a gente não aceita que os proprietários façam Airbnb. Desde que a maioria seria válido? Se todos os porque aí você votaram atinge, como maioria que sim. Você atinge o exercício da propriedade, da liberdade de propriedade privada. Vamos lá. Tem a parte econômica e tem a parte moral. A questão que nós defendemos, por exemplo, do imposto ser imoral, é porque o imposto é uma tomada da tua propriedade privada sem o teu consentimento, sem voluntariedade. Sim. Vamos falar em português claro. Você paga imposto porque tem medo de ser preso. Não é porque Com você certeza. quer contribuir com nada. Porque você sabe que acaba não contribuindo. Sim. Então, todo mundo tem medo de ser preso. Então, você vai lá e paga imposto. Então, se eu pego agora teu celular, põe no bolso e vou embora, você vai me chamar de roubo. Certo? Então, por que você tem a legitimidade para tomar
algo de mim, sem o meu consentimento, para direcionar esse dinheiro para onde você quer e não o que eu quero. Ou seja, nós já partimos do lado da imoralidade. Se aquele pedaço de terra é teu e você quer fazer em Airbnb, dentro dali, do teu pedaço de terra, você tem a legitimidade de fazer ali o que você quiser, se você não estiver agredindo o outro. Lembra do princípio de não agressão? Então, eu alugar o meu para Airbnb, o meu apartamento, a minha casa, o problema é meu. Agora, se eu tô alugando para um cara que coloca 100 pessoas e te atrapalha, aí é outra história. Porque ele tá te atrapalhando, tá agredindo, não fisicamente, tá agredindo o teu direito e a tua propriedade. Sim. Então, no geral, na regra convencional, não. O que você faz com o teu apartamento, se eu quero alugar para curto prazo, médio prazo ou longo prazo, o problema é meu. O problema é literalmente. Mas a comunidade pode cercear, então. Essa que é a questão. De novo. Quando a gente coloca os princípios básicos, o exercício da liberdade restrita de propriedade. A proibição de aluguel para Airbnb é uma restrição Da liberdade. da propriedade do privada. Uso da propriedade, né? Do princípio da... Então, essa comunidade, num ambiente libertário, poderia limitar o exercício dessas liberdades também. Vamos lá. Ou isso não é um contrassenso em si? Vamos lá, de novo. Como eu te falei, quando você vai... Isso é na sua opinião. Eu sei que é hipotético, é só um exercício filosófico e eu queria entender para você se nesse caso poderia ser ainda classificado como anarcocapitalismo essa questão. Olha, então, estão restringindo. Vamos lá. Vou trazer exemplo real para quem está escutando. Quando o dono abriu esse espaço, ou quando eu abri minha empresa, eu não sabia se ia dar certo. Você não tem resposta para tudo. Então, eu vou te responder filosoficamente, como eu falei. Na minha opinião, não. Que é a minha casa, não. Você não tem que entrar, você não tem esse direito, você não tem a legitimidade. Porque eu alugar para um final de semana a minha casa, se esses inquilinos não atrapalham a tua vida, você não tem que se meter na minha casa, você não tem a legitimidade. Assim como a recíproca é verdadeira. Eu não tenho a legitimidade de entrar na sua casa sem o seu convite. Ponto final. Você já pagou por aquele direito teu da propriedade privada. Se você quer alugar para alguém, você pode, né? Ou então, você tem um contrato privado entre as pessoas e esse acordo você tem que cumprir. Se todo mundo lá dentro chegou e falou, não vamos aceitar, aí é um problema de vocês, daqueles 9 moradores como eu tenho os 9 ali. Acabou. Isso é muito maravilhoso a gente pensar sobre isso, né, Bruno? Assim, porque é um respeito ao próximo. De viver a liberdade do diálogo. Eu não sei se você está por dentro, mas há hoje uma proposta de um novo código civil no Brasil. Inclusive, o texto foi proposto pelo Rodrigo Pacheco, senador, que era presidente do Senado, de que simplesmente autoriza as convenções, os condomínios, de expulsarem os moradores dos seus próprios apartamentos, caso a comunidade entenda que aquela pessoa não é conveniente. E também de retirar a propriedade do dono do imóvel se ele vier praticar Airbnb. Bom, quando você falou de quem vem, eu já não esperava boa coisa. Olha o nível que a gente corre, e isso é muito assustador, porque eu não sei, eu quero até te fazer uma pergunta. Quando você conversa com as pessoas, eu não estou falando da bolha da direita liberal, libertária, não. Modo geral, você percebe que as pessoas têm essa sensibilidade de começarem a alcançar o nível de agressão, a intimidade, as nossas liberdades como a gente está vivendo no Brasil? Ou você acha que as pessoas estão anestesiadas e não se deram conta do que está acontecendo? As pessoas, o ser humano tem uma alta capacidade de adaptação e normalização da situação a partir de determinadas coisas. Se você passa a morar na rua, você vai se adaptar àquilo. Você vai sofrer no começo, vai doer, mas você vai se adaptar. O ser humano fica anestesiado e se adapta. E não adianta nós negarmos a realidade. Segundo o IBGE, tá? Para não dizerem que a fonte é estranha. Tá aí a fonte do próprio governo. 30% da população brasileira é semi-analfabeto. Semi-analfabeto significa alguém que não consegue interpretar uma frase. Uma frase o cara não consegue interpretar. Você acha que esse cara consegue refletir um pouco mais a fundo do que a gente está pensando? Não. Não. Mas eu não tô nem falando dele, então, eu tô falando assim... Não é nem mas esse cara representa 30% da população brasileira. Mas
Eu acho que não tem nem como esperar algo dessa porcentagem 30% da das população. 60 milhões. Você tem mais... Não tem como. Acho que 50 milhões de crianças, dá 110 milhões. Aí você tem os velhinhos, aposentados, 12 milhões de pessoas. Você tem quase a integralidade da população brasileira ativa, analfabeto funcional. Se você tem ideia de criar um podcast ou então de desenvolver uma série de conteúdos para postar no seu Instagram, para postar no YouTube, ou de repente um conjunto de videoaulas sobre o assunto que você é expert, saiba que aqui em Brasília você tem a Inova Comunicação Inteligente para desenvolver o seu projeto. Um dos nossos produtos é o podcast Haja Lucidez, que você pode acompanhar aqui no meu canal do YouTube. Quer mostrar o que você pensa para o resto do mundo? Vem com a gente da Inova Comunicação Inteligente. Então nós estamos falando do Mas fora desse meio, tô falando assim, sai da bolha libertária, sai da bolha da bolha que provavelmente você nem tem tanto contato, assim como também não dessas pessoas que são analfabetas. Com seus amigos, assim, você acha que as pessoas estão percebendo? Eu acho que a gente tem evolução. Eu acho, assim, por exemplo, a moça que trabalha em casa, ela já falou 5 vezes pra mim que vindo trabalhar no ônibus, ela viu pessoas assistindo meu vídeo. Eu moro no Morumbi, legal. Que tem a Paraisópolis, que é a segunda maior favela de São Paulo, que eu faço trabalho voluntário lá. Outro dia eu tava levando minha filha pro colégio. Que legal. E eu parei no farol assim, e eu tava levando ela de motinho, que eu vou por dentro das ruas, às vezes eu vou de moto com ela. E eu parei assim, a mulher ficou me olhando, cruzando a rua e me olhando assim. A mulher saindo da favela ali, né? Ela olhando assim pra mim, aí ela falou assim, te escutam muito na Paraisópolis. E de novo, isso foi muito legal, não pela visibilidade, porque de novo não é minha atividade principal, mas por dizer, a mensagem tá chegando. E as pessoas estão percebendo, cara. As pessoas estão percebendo. Parabéns. Essa semana, obrigado. Essa semana eu tava num Porque não é fácil, né? Não. Não é fácil. Você chegar em locais mais simples é difícil demais. Mas sabe por quê? O status quo sempre te vendeu a ideia original. O Estado tá lá para te ajudar, ele é bonzinho, ele pensa em você. O Estado é um ente abstrato. Você não dá bom dia, boa tarde, boa noite pro Estado. O Estado é formado por pessoas. É o Rodrigo Pacheco, é o Alexandre de Moraes, é o Lula. Esses caras são. Ele tem nome e sobrenome. Sim. E esse Estado assina contra você. O tempo inteiro. Então ele chega e fala assim, deixa que eu cuido da tua aposentadoria, deixa que eu cuido do teu filho, deixa que eu cuido. Ou seja, da sua saúde. Exato. Ou seja, não se preocupe com nada. Eu tô aqui pra você. Você sabe meu nome? Não. Nunca perguntei teu nome. Nem quero saber como você quer o melhor pra mim se você jamais perguntou o que é melhor pra mim. Não, eu tô supondo que pra você é melhor tal coisa. Para de supor pra minha vida. Eu tenho 43 anos, você fala que eu posso beber, que eu posso dirigir. Agora, eu não posso legitimar sobre a minha poupança, sobre a minha previdência, sobre a educação dos meus filhos? Aí você quer interferir na minha vida? Então o ponto é, ao longo das últimas décadas, as pessoas foram nascendo num período em que isso já foi imposto, natural. Então, quando eu trago ideias como essa, educação tem que ser privada, saúde tem que ser privada, o cara fala, é porque você pode pagar. Eu falo, eu tô falando por você, pelo pobre, não é por mim. Meus filhos já vão na escola privada. Não é por mim que eu tô falando por você. Posso te explicar o modelo? Ah, não, você é maluco. Ouve. Posso te ouvir? Posso te explicar? Mas você escuta muito que você é maluco? Ah, mais antes, sabia? Mais antes. Porque aí o Milei deu um baita impulsionamento pra isso. Baita impulsionamento. E os resultados deles são assim... fantásticos. Eu tô mergulhado em Argentina. Mas só pra terminar você esse ponto... Eu sou mergulhado em Argentina. Tô mergulhado em Argentina. Né? Então, esse é o ponto. Só pra terminar. Aí, quando você pega esses pontos, as pessoas começam, através da informação descentralizada, a perceber que aquilo que foi vendido pra eles... Era mentira. Era mentira. E o cara tá olhando e tá vendo, putz, é verdade. Faz 20 anos que a minha mãe tava ferrada e eu continuo ferrado. Ah, eu melhorei um pouquinho, tá bom, eu tenho um botijão de gás, mas eu continuo no mesmo lugar, com o mesmo esgoto a céu aberto. Ou seja, não mudou nada. E as pessoas começam a perceber e falar, é verdade, olha, isso aqui me trouxe uma certa informação que... Deixa eu refletir. A primeira vez você é um louco. A segunda vez, começa a fazer sentido. A terceira, gostei disso, não quero mais ir no cartório. Não quero mais pegar um táxi com placa vermelha, porque me cobra mais. Então a coisa vai evoluindo. Ainda de forma superficial, mas vai. Há uns anos atrás era zero. Agora é muito... Eu tô um pouco chocada assim, com essa informação de que você é muito ouvido
no Paraisópolis. É isso. Porque eu gosto, acho que você fala de uma forma simples, mas você é técnico também. Né? Sim, Você não usa palavras assim. Não, você usa os termos técnicos da economia. Então, realmente. Até me fala você como ouvinte, então, que eu agradeço. Eu falo os termos técnicos e eu tento explicar o que são os termos técnicos de forma simples. Muito, exatamente. Porque quando você começa a falar curva de juros, taxa longa, fechou a curva, perdeu o interesse. Mas tudo isso afeta a tua vida. Então, deixa eu explicar como isso é o que eu tento, pelo menos. Muito bom. Entendeu? Para mostrar que isso afeta a curva longa de juros, afeta o mais pobre quando ele vai comprar pão no boteco de dentro da favela. Só que ele jamais ouviu falar de curva longa de juros. E eu quero desmistificar isso, entendeu? E é tão absurdo, né, Bruno, nunca ter ouvido falar sobre curva longa de juros, considerando que ele ficou até os 18 anos dele dentro da escola. É muito absurdo, Ju, né? nunca... Volto, 30% criminoso, analfabeto né, funcional. gente? E todo mundo estudou. Então, e todo mundo veio da escola. Então, isso mas aqui é muito chocante. O cara não sabe ler uma frase. Você acha que ele vai saber o que é curva longa de juros? De novo, essa mesma moça que trabalha em casa, que é da nossa família, esses dias, eu falei pra ela, tava explicando, a gente ajuda bem ela, sobre juros. Ela não sabia o que era juros. Então, de novo, é muito triste isso. Muito. Porque é fácil enganar. Então, volta numa hora da tua pergunta lá e te passo. Quando você mantém a população alienada, é fácil enganar. Você acha que é mais fácil eu te enganar ou enganar meu filho de 1 ano? Eu, assim, se fosse possível apresentar uma bala de prata, de novo num mundo ideal, numa conversa aqui filosófica. A gente conhece o Brasil, a gente entende o porquê dos nossos problemas. Uma bala de prata eu te dou. O que você faria? De mudança? Uhum. Nossa senhora, cara, o Brasil tá tão caos que não deixa ali. Eu sei que é difícil. É muito difícil. É porque pra mim existe uma, entende? Depois eu posso falar qual que é, pra não te sugestionar. Mas a principal, na minha opinião, que seria pra você? Privatização da educação? Talvez eu tenha... Não, porque isso não vai ser do dia pra noite. Isso é um processo. Porque senão você vai deixar um monte de gente sem condição agora. E para você acabar com a educação pública, que é o que eu prego, você vai ter que acabar com os impostos para sobrar mais dinheiro na mão das pessoas para eles poderem pagar uma escola privada. E mesmo assim vai ter algumas localidades que você não vai ter escola. E mais, tem que implodir o MEC. Porque as escolas privadas também são públicas, porque ela tem que seguir o que o MEC faz. Sim. Então, esse sistema, a implosão do MEC e a privatização da educação, ela seria uma consequência desse tal primeiro ato, entendeu? E eu, sinceramente, eu não acho... então, da privatização da educação. Mas eu não acho que tem uma bala de prata. Não tem, mas assim, eu acho que... eu tenho uma oportunidade de fazer alguma coisa agora. Entende? Essa é a pergunta. Não dá para fazer tudo de uma vez. Então... Eu vou ter uma tendência a responder, claro, na minha parte econômica, sim, tá? Eu ia começar pelo simples, porque é do simples que dá para chegar no grande e no longo prazo, tá? A primeira coisa que eu acho que tinha que ser feito agora, claro, dentro da minha área, obviamente, tá? Eu não sei opinar em outras áreas e não sei o que lá e tal. A mentalidade ou o estado que foi criado de uma porta gigantesca de entrada para os auxílios e uma porta zero de saída cria bolsões de miséria. Entra todo mundo e não sai ninguém, propositalmente. Com certeza. Eu acho que tem que ser o contrário. A porta de entrada é pequena e a porta de saída é muito grande. É um meio. É um meio muito rápido para a pessoa se realocar de novo ali na frente. Aqui tem que ter uma validade, aqui, assim, todo mundo entra porque eu te emburreço dentro desse bolsão. E porque eu compro seu voto. E aí eu compro teu voto. Vou fazer uma pergunta polêmica para você. Adoro polêmica, mas eu quero saber qual é a tua bala de prata. Eu vou te responder. Quem recebe Bolsa Família deveria ser proibido de votar? Porra, essa é bem polêmica. Pode falar aqui? Claro. Aqui o Haja Lucidez é sem censura. É que a gente vive uma época de polarização. Todo mundo sabe, por exemplo, eu fui fazer um documentário lá nos Estados Unidos nas eleições de Trump. Que vai sair meu documentário Pela agora. Brasil Paralelo? Não, esse foi independente comigo. Eu peguei o roteirista e tal, enfim.
Que legal! Depois vai me soltar fala. agora. Que vai legal. sair agora semana que vem. Daqui 2 semanas. Vai fazer lançamento? Não, vai ser para os membros da comunidade. Eu faço lá da minha comunidade. Mas vou fazer, vai ter, Bruno, vai ter uma ser, divulgação. então, da sua comunidade. Pô, com o maior prazer, eu te mando agora aqui. Quero ser. Com o maior prazer. Tem debates bem inteligentes ali, é bem legal, viu? Quando eu fui lá, já vou te responder por quê. É claro que eu apoiei o Trump. Uhum. Entre ele e a Kamala Harris, é claro que eu apoiei o Trump. Se você me falar assim, você votaria no Trump ou no Milley? No Milley, de olhos fechados. Óbvio. Só que como eu apoiei o Trump, eu vejo nos comentários dos meus vídeos, quando eu critico o Trump, as pessoas não aceitam. Então, é como se nós vivêssemos uma época de polarização tão intensa que a quem você apoiou é um Deus e você tem que chancelar tudo, você não pode criticar nada. Isso emburrece as pessoas. Sim. Né? Então, qual foi a tua pergunta mesmo? Que eu dei esse exemplo para trazer a... Quem recebe Bolsa Família deveria ser proibido de votar. Então, a gente está vivendo épocas de polarização que determinadas opiniões as pessoas adoram já te chancelar disso ou daquilo, etc e tal, tá? Eu acho que quem vive... Se alguém vive do teu dinheiro, tá? Ou seja, você sustenta alguém e esse alguém não trabalha e você trabalha mais para pagar essa pessoa que não trabalha, não estou falando pagar um funcionário teu que é o salário. O peso dessa pessoa na sociedade não pode ser o mesmo que o teu. Não pode. Independente da pessoa dela ser mais rico, mais pobre, branco, alto, preto, chinês, japonês, não importa. Porque se você vive do meu dinheiro e você não quer trabalhar e eu tenho que trabalhar o dobro para te sustentar, é claro que você vai sempre prevalecer aquele sistema ou aquele populista que te beneficia e te mantém desse jeito. Porque para você não trabalhar, alguém trabalha em dobro para te pagar. Porque, obviamente, as pessoas, principalmente a esquerda... E é interessante falar sobre isso, porque existe um mito, um tabu. Você não pode falar sobre esse assunto, porque, assim, então você está dizendo que o pobre não tem que ter o direito de opinar? Exato, as pessoas partem para isso. Pergunta. Não é isso. A grande questão é entender que lá, quando começou-se a ideia de que todo mundo tem que ter o mesmo peso, e essa não é uma ideia que existia nem na Grécia... Porque não era todo mundo que votava na Grécia. Claro que não. Então, sempre houve distinção das pessoas e era muito relacionado à contribuição que cada uma dava para a sociedade. Agora, hoje, é literalmente isso. Nós temos pessoas que já fazem um volume suficiente de eleitores que vão sempre votar no sentido de manter esse privilégio, que é ser um adulto e optar por não trabalhar. Não, hoje são 56 milhões de pessoas no Bolsa Família. É um absurdo, gente. E que não são nem contabilizados dentro do desemprego. Isso é um absurdo. Então, assim, eu vejo comemorações, o Brasil tá com baixo desemprego, mas peraí. Não, isso é mentira. Eu conheço muita gente lá no Distrito Federal, mas quer ver consequências maiores? Não quer trabalhar. As pessoas não querem trabalhar. Tá todo mundo relatando aqui em São Paulo, tá? Que não encontra mão de obra. Por quê? A pessoa tá no Bolsa Família, ela não quer trabalhar, porque senão ela perde o E aí ela bolsa. faz um bico ou outro ali, complementa. Aí olha só o que acontece. Você não acha mão de obra. Então, aqueles que querem trabalhar têm o salário inflacionado, sem aumentar a produtividade. Você espreme a margem da empresa. A empresa vai acabar mandando embora, que não entrega o serviço. Então, você vai sofrer na ponta final, porque o produto ou serviço que você vai comprar é de menor qualidade a um preço mais alto. O que prejudica mais o pobre. Porque o percentual da renda que é consumido em inflação do pobre é maior do que do rico. Então você está prejudicando ao pobre. Um sistema muito perverso, né? O sistema, ele é para beneficiar uns poucos. E o sistema, eles adoram falar, então é o sistema capitalista que é um problema. Não, o capitalismo não vive aqui. O capitalismo de verdade. Livre entrada, livre saída, liberdade. Não. Não, quem manda nisso aqui é o Estado. A gente é um mini protótipo de socialismo. Completamente. Tudo. Se meu filho está numa escola privada. Do governador, do presidente, você é totalmente prejudicado. E se o teu setor não é amigo do rei lá, você vai pagar mais imposto porque o meu setor, que eu sou amigo do rei, conseguiu um benefício fiscal e aí você vai ter que pagar em dobro porque eu deixei de pagar. Eles estão falando sobre isso agora. Retirar os benefícios fiscais. Ah, mas aí você tem a bancada do não sei o quê, na Congresso, a bancada do... É um país de oligarquia. Sim. É um país... O Brasil não funciona. Funciona para uns poucos. E, de novo, eu tô falando, para mim funciona, tá? Sim, funciona, é horrível. Ah, a violência tá tremenda. Tá bom, eu ando de carro blindado. É triste falar isso? Meus filhos andam de carro blindado. Ah, mas eu moro numa casa. Tá bom, tem cerca, tem segurança, tem o cara armado. É triste falar isso.
Mas, no fundo, eu tô tocando minha vida. Meus filhos estão em escola privada. Agora, para a grande maioria das pessoas então, que acorda 4 horas da manhã. É para eles que eu tô falando. Que vai para parada de ônibus. É para eles que eu tô falando. Para se deslocar durante 2 horas, para chegar no emprego, para ganhar um salário mínimo. É essa pessoa que vai ser assaltada na parada. E é para eles que eu tô celular, falando. Exato, parcelado, ali vai continuar pagando depois de ter sido vítima de... Porque isso me indigna. Eu fico super. Porque assim, por exemplo, sinceramente... Cara, a gente fala eu em casa, meu... qual é a minha bala de prata. Deixa só pra eu não perder aqui, você me responde. Eu falo assim, eu vou no supermercado, tá caríssimo tudo, a inflação tá pegando fogo, mas eu continuo comprando o que a gente quer, a carne, não sei. O pobre não. Não. Ele não consegue mais comprar. Então é por eles, é realmente por eles que eu tô falando, porque o país é disfuncional. Só que eles culpam, aí vem o monopólio da narrativa, a culpa então é do livre mercado. O livre mercado não existe aqui. A culpa é sua, que cria um Estado nefasto, nababesco, gigantesco, que cobra imposto de todo mundo para sobreviver. E é claro que isso é inflacionário e a inflação mata o mais pobre. Cobra muito imposto para fazer lambança. E os juros precisam ser alto para isso. Para fazer lambança, gente. E os juros precisam ser alto para conter a inflação. E os juros altos favorecem a quem? A quem tem dinheiro. A quem tem dinheiro. Então, quem é o grande detrator de tudo é o Estado. Tudo que o governo... Vamos trazer agora para a realidade do governo Lula. Tudo que o Lula vem fazendo só beneficia o sistema financeiro. Se a gente pegar a possibilidade do empréstimo agora baseado no FGTS... O FGTS já é uma piada. Gente! O FGTS já é um roubo por natureza. E que assim, Bruno, está sendo pouco discutido isso, mas já está atingindo, por exemplo, a capacidade de pagamento de bolsa. De bolsa não, de auxílio. Pensão alimentícia. Porque as pessoas estão buscando esses empréstimos no banco. O banco ele pode emprestar quase que tudo da renda, não faz a reserva. Olha que loucura. Não faz a reserva. A lei que instituiu essa possibilidade não define o limite máximo para você poder fazer o empréstimo. Então, muitas vezes acaba pegando aquela grana que deveria ser automático para o pagamento da pensão alimentícia. Então, essa possibilidade de empréstimo com... base no FGTS está atingindo a capacidade de alimentar as crianças. Mas perceba um pouco antes. Isso é consequência. Pensa antes. O FGTS, não, é uma bizarrice. Ele é um sistema que serve para tirar dinheiro do trabalhador. Ele rentabiliza menos da metade da Selic. O dinheiro é teu, você só pode sacar nas regras que eles definiram, mas você pode pegar o teu FGTS para se alavancar em cima do empréstimo, colocando o FGTS como garantia para pagar mais taxa de juros. E esse de verdade, vocês acham que o Lula tá preocupado com o pobre? Na boa, se a gente chega... Em 2001, tinha uma lavagem cerebral gigantesca, que as pessoas, a esquerda bonita, Hugo Chávez ainda não tinha feito o que fez, em transformar a Venezuela nesse sistema de escravidão, né? Você tinha ali. Agora, em 2025... Me desculpe, você continuar acreditando que o que esse sujeito fala é verdadeiro, porra, falta um pouco de análise de critério para você olhar. Mas aí é que eu acho que entra nessa dificuldade dos 30% de interpretação. Claro. Né? E qual é a vantagem deles tirarem você do analfabetismo funcional? Zero. O próprio Lula vem em público e fala, quem estuda não vota no PT. Agora vamos lá, pronto. Como é que a gente tem... pessoas da Faria Lima, pessoas que estudaram, votando no PT, Bruno. Porque eu venho de uma realidade, eu sou cientista política, vim da Universidade de Brasília, Universidade Federal. Eu faço Sobrevivi, mas eu era esquerdinha. Eu era esquerdinha, e aí eu fui acordando, fui amadurecendo. Mas, foi tornando adulta, né? Foi pagando boleto. E aí, nisso, eu acordei pra vida. A minha filha já nunca foi esquerda. Que legal. Já é diferente. Mas eu ainda tenho a maioria dos meus colegas esquerda. Como, gente? Então, eu acho que assim, foi... Primeiro de tudo, como bom defensor da escola austríaca, a gente olha, acho que o indivíduo tá acima do coletivo. Porque todas as decisões do indivíduo formam o coletivo melhor. E não ao contrário. E por que eu tô dizendo isso? Porque quando a gente fala a Faria Lima apoiou o Lula, é uma tremenda de uma mentira através de uma coletivização.
Quem votou foi meia dúzia, que tem uma voz maior Chamou atenção. e chamou mais atenção. Então você acha que a maioria da Faria Lima Eu acho não não, eu votou? tenho certeza. Eu tô na Sério? Faria Lima há 20 anos. Meu escritório é na Porque Faria Lima. realmente Isso é uma ficou grande essa falácia. impressão, né, Ficou, Bruno? porque a gente tem a tendência de coletivização de tudo. Aham. Porque é mais abstrata. A Faria Lima é abstrata. Sim. Entendeu? E não tem ninguém pra poder... Opa, eu tô Exato. aqui, eu sou a Faria Lima, A grande não votei. massa nunca apoiou. Mas os cabeças que têm mais voz podem ter apoiado. Armínio Fraga. Esse é um sujeito que Helena falou Landau. que votou porque ele sonhou que João o Lula... Amoedo. Exato. São pessoas que não dá para entender. Não Mas dá. assim, eu não vou dar o nome, porque foi um diretor de política, um diretor do Banco Central, na época do governo Fernando Henrique, que é um amigo meu, e ele é amigo do Armínio Fraga. E ele não votou no PT. E eu falei para ele almoçando, ele é um cara bem conhecido, então não vou dar o nome aqui, mas ele é um cara bem conhecido, e eu falei para ele assim, por que é que o Armínio fez o que fez? Aí ele pegou e me falou um negócio interessante. Ele falou assim, nomes que Posso você fazer deu... uma pausa rapidinho? Pode. Eu desconfio que ele recebeu por isso. Então... Aí a desconfiança da Júlia Lucy. É. Eu acho que ele ganhou. Mas olha só que interessante o que ele me falou. Ele falou o seguinte, ó. Armínio Fraga, Helena Landau, Pércio Arida, todos esses nomes, e mais vários, Stuberger, todos eles estiveram e tiveram o monopólio da narrativa econômica no Brasil durante 30 anos. Foram eles que participaram da criação do Plano Real, que estabilizou a inflação minimamente no Brasil. Então, eu sou o dono disso. Eu tenho esse privilégio. E tem muito ego. Uhum. Nesse nível de pessoa, tem muito ego. Uhum. Essas pessoas perceberam que quando o Paulo Guedes chegou, trazendo um novo discurso para a sociedade, falando Quebrou o descentralização, monopólio. menos Brasília, eles falaram. Tudo intuitivamente, tá? Risco. Ele falou, eu vou perder o monopólio da narrativa, eu vou perder o meu momento na história. Ego, hein? Nós estamos falando de ego e coisas... Faz não é sentido. assim, sentamos numa mesa e vamos arquitetar. Não. Pensa no ser humano, como funciona a cabeça do ser humano. Se sentiram ameaçados. Se sentiram ameaçados pelo Perda de discurso. espaço. Perdeu. Perda de poder. Perdeu espaço. Então ele falou, o quê? Não. Deixa eu voltar pro meu feudo. Deixa eu voltar a ser o nome do jogo. E né? Até hoje a gente fala deles. Até hoje estamos falando aqui de Armínio Fraga, de Helena Landau, Pércio Arida, de todos eles a gente continua falando. E eles influenciaram. E agora, bancos. Vamos lá. Bancos no Brasil e no mundo, eu acho, o banco faz parte do Estado. Mesmo os bancos privados, eles fazem parte do Estado. Então, aquele papo, outro dia a gente estava numa discussão, até aqui na minha comunidade, a gente estava numa discussão, o dono do banco X é comunista. Gente, para. Que mané comunista, cara? Você acha que o cara, não, eu sou a favor de Cuba. Que mané comunista, o cara joga o jogo, meu. Ele vai ter que financiar uma série de operações lá e ele tá dentro do jogo. Você é a favor disso? Não tô falando que eu sou a favor disso. Mas pensa que o cara que tem um banco de 50 bilhões de reais, 100 bilhões de reais, 150 bi de valor de mercado, você joga o jogo, cara. Porque quanto maior você tá, maior teu tombo também. Sim. E o banco faz parte do Estado. O banco depende, se o Estado quiser. Dos relacionamentos. Exato. Jantares, cafezinhos. Vai aprovar resolução tal, não Exato. aprova. É tudo... Agora, é muito infantil você chegar e achar, o dono do banco A, o cara é comunista. Porra, para, meu. Vamos aprofundar na nossa reflexão. Foi por isso que eu criei a comunidade. Vamos aprofundar na comunicação. Tudo bem, vamos discordar do cara que apoiou. Lógico que sim. Vamos bater nesse cara com ideias. Mas vamos sair da superficialidade. Vamos sair da superficialidade, vai. Não viaja. Não viaja, porra. Pelo amor de Deus. Vamos dar o passo 2. Vamos aprofundar um pouquinho mais no debate. Até porque, se a gente quer ser das lideranças para mudar o debate no Brasil, você tem que estar preparado. Você não pode dizer que o dono do cara é comunista. Você não pode parecer uma criança, né? Exato. De 5 anos. Esse é um discurso de criança. Exato. Não dá. Bruno, fala da sua comunidade, eu fiquei curiosa. Comunidade é Como legal. é que as pessoas fazem para entrar? Eu comecei faz 1 mês e meio, tá com 300 pessoas já, foi legal. Eu criei... É uma comunidade Zap. É uma comunidade... Não, mais do que isso. Tem o WhatsApp, que tá comigo direto lá e discutindo todo mundo. Tem figuras importantes já aqui debatendo. E e aí eu tenho, dentro de uma plataforma, da Rubla, ainda não é uma plataforma minha,
A gente tem 300 horas lá de conteúdos. Então, por exemplo, você tem resumos do livro da Ação Humana de Mises, você tem livro de Hayek, livro de Bastiat, que explica... Gravado. Resumo por resumo de cada capítulo. Então, te explica teses econômicas, políticas, econômica, política, comportamental, humana, que interferem na economia. Aí você tem as aulas que eu dou em faculdade micro, macro, contabilidade gerencial para você entender fluxo de caixa. Então, é tudo um conceito que muda pela educação, porque eu acho que é a única forma de mudar. Enquanto isso, a gente vai debatendo economia, investimentos, falando sobre possibilidades de investimento que tá, e gera um grande debate. Então, tem gente bastante gente que está na Europa, bastante gente que mora nos Estados Unidos, ex-ministros daqui, de governos anteriores, que participam com ideias. É bem legal, assim, é bem legal. Fora que está se criando um meio de relacionamento e network, né? Então, fazer negócios ali com pessoas que, por exemplo, tem o dono de uma grande marca concorrente da Osklen, que é meu amigo e meu cliente. Cara, eu não compro mais da Osklen, baseado no que ela fez. Osklen né? também. Eu não compro mais. E eu falo com tristeza. Exato. Aí o que a gente fez lá? Falou, cara, olha... Qual é a concorrente? Esse Zapala. Não conheço. Não conhece? Não. Zapala é dono da Mix, Zapala, Trousseau. Ah, sim, mas a Zapala é uma marca em si ou é uma... Ah, é essa, tá? Não. É uma marca em si. Que legal. Já tem vários shops. Tem 30 e poucos lojas em shopping no Brasil todo. E aí... Mas não é o estilo, é isso que eu quero dizer. Como assim? O estilo da Osklen é bem próprio, né? É um estilo parecido. É um estilo parecido. Legal. É um estilo parecido, bem parecido. Nossa, vamos explorar esse fato. Mas enfim, aí o que eu falei? Eu falei assim, cara, eu prefiro comprar da Zapala do que da Osklen. Decisão pessoal do Bruno. E gerou um tema de discussão lá dentro. Falamos, cara, olha... Você gravou vídeo sobre isso? Gravei. Isso só no Instagram, não no YouTube. O meu canal principal é o YouTube, mas eu tô gravei no Instagram. pensando se eu vou gravar um vídeo sobre então, isso. de novo, não tô falando de uma marca ou de outra. Eu tô falando que são decisões pessoais. Sim. Então, você começa a ampliar a comunidade e falar, eu prefiro comprar na marca A e na marca B, porque o dono da marca A compactua com determinados princípios morais. Eu prefiro fazer isso. Foi muito grave o que aconteceu. Ah, não. Foi muito grave. Eu não sei se tem muita gente... Eles apagaram, Eles apagaram, porque na hora que eu tentei entrar já não tinha mais, mas eles quando pegaram... eu entrei, eu comentei. Tinha? Quando eu entrei já não tinha mais. Eles pegaram o Pose, o MC Pose, não é? Não, Pose. pegaram o Oruan. Foi quando o MC Pose foi solto, eles colocaram o Oruan na capa do post, com cabelo vermelho, não sei o que lá. Ah, o Oruan é que tava com cabelo vermelho? É. Colocaram o Oruan e ainda escreveram lá, Osklen veste Oruan. Só que vamos lembrar, o Oruan não é porque ele é filho do Marcinho VP. Ele poderia ser um filho bom de um bandido. Mas ele faz apologia a crime, ele dá show com os caras com o fuzil pra cima, no meio da favela. Quem será que financiou esse show? Fica claro. Não, e até imagem, né? Mas ele tem tatuado o Elias Maluco. O Elias Maluco é o tio de consideração dele que ele fala. E quem era Elias Maluco? O que matou Tim Lopes queimado em 2002, aquele jornalista. Você lembra? Colocaram ele num pneu, naquelas... Como é que chama aqueles negócios que quando Forno, a gente coloca... né? Micro-ondas? Micro-ondas. Coloca um pneu até em cima e mete fogo no jornalista, porque ele estava fazendo um jornalismo investigativo dentro da favela. Ele tem tatuado a cara do cara. Então, assim... Muito barra pesada, né? Muito barra pesada, Não cara. dá. O Brasil tá num limite... Você não mora aqui, mas São Paulo... Bom, Rio de Janeiro já muito, mas, cara, o crime tá insuportável aqui. Insuportável. E vem uma marca dessa... E enaltece uma figura conectada ao crime. Assustador, é o deboche, né? O Sky é um tapa na cara, né? É um deboche ao E trabalhador de bem, porque, cara. Exato, porque tem muito vendedor da Osklen que é muito batalhador, que é muito guerreiro. A grande massa então, é trabalhadora. Então, assim, a minha dúvida se eu gravo ou não sobre isso é porque eu, como consumidora, conheço muitos vendedores. Então, meu medo de... então eu acabo que vou prejudicar aquele cara que... Faz parte, numa guerra vai morrer gente. Numa guerra vai morrer gente. Sinto muito. Pra você melhorar. Ou então nós vamos aceitar... É isso. Ou então nós vamos aceitar a eterna mediocridade. Essa é uma frase adulta. Vai morrer. Vai morrer. Eu tenho um amigo meu que ele é da Marinha, um grande amigo meu. E ele fala assim, ó, se a mídia calasse a boca e a população calasse a boca, com o tal do politicamente correto, em 1 mês e meio a gente tomava o Rio de Janeiro de volta. 1 mês e meio. A gente tem tática, a gente tem arma. É mesmo? 1 mês e meio. Ele falou, a gente toma o Rio de Janeiro inteiro de volta. E não é pacificar, é tomar.
acabar com o crime organizado lá. Só que eles falam o seguinte, a Rede Globo vai falar que não pode isso. Aí o filhinho do Leblon, na cobertura dele no ar-condicionado, vai falar que, não, isso. Cultura local, aí você vai falar assim, respeitar. Numa invasão dessa vai morrer gente? Vai. Quantas pessoas inocentes morrem hoje? Nossa. Provavelmente muito mais. Muito mais. Do que se porventura morresse alguém dentro da guerra para extirpar o crime organizado para o teu filho viver num ambiente melhor. Agora sim, nós estamos perpetuando a mediocridade, a miséria e a violência no Brasil. Falar sobre isso, pelo menos eu escuto, eu falo, me traz uma angústia. Às vezes, quando eu tô comentando, dá até para perceber, porque eu trago para mim, eu me emociono em alguns comentários. Essa semana, por exemplo, que teve a condenação do Léo Lins, foram comentários muito difíceis para eu fazer, porque eu realmente estava com muita raiva. Eu tô com muita raiva do que aconteceu com ele, e era absolutamente previsível que fosse acontecer. Quando foi aprovada a lei em 2023, que equiparou o crime de injúria ao racismo, aquilo ali feriu de morte, e sobretudo um país ultramiscigenado como o nosso, né? Não tem como você pensar num agravamento, e para piorar, não sei, Bruno, se você sabe, mas dentro dessa nova lei, a pena é agravada em 1/3 se a injúria tiver sido proferida num contexto de piada. Nossa, não tinha a menor ideia. É pior a injúria num contexto de piada do que fora de piada. Então, assim, é uma loucura tão grande que foi aprovado, e eu fiquei com muita raiva, e escutar você agora me dá raiva também, porque bate um sentimento assim, caramba, mas por que a gente está estagnado há tanto tempo assim? Então, minha pergunta para você é cidadão espanhol também? Sim. Cidadão e residente mesmo, né? Eu tenho coisas ali, então posso pegar um avião e ir embora a qualquer hora. Mas você não faz isso, por quê? Eu já morei uns bons anos lá. A Espanha hoje está governada pela extrema-esquerda também, tá? E fazer dinheiro na Espanha hoje está muito difícil. Então, de novo, volta naquilo que eu falei. Financeiramente olhando, tá tudo bem para mim aqui. Claro, tá mais difícil, tá difícil lidar com os clientes, tá mais complicado, mas vamos levando. Então, por que eu não faço isso? Porque eu ainda não cheguei no ponto de achar que vale a pena abandonar definitivo. Eu comecei a ter boas esperanças que isso vai mudar em breve. E mudar em breve, eu tô falando, tipo, o PT praticamente ser extirpado do poder. Eu também acho. E isso é o princípio, tá? Não é o princípio da erradicação. Vamos repetir isso, repita. Que o PT vai ser extirpado da história do Brasil. Vai. Não, mas é verdade, porque é um partido que fez muito mal às pessoas. O PT é o Lula, e o Lula morrendo. Não, mas é assim, vamos tirar o nome da figura, tá? O PT fez muito mal às pessoas. Por exemplo, pessoas hoje que têm 20 anos, que estão no mercado de trabalho, eles são improdutivos porque a vida inteira o PT os manteve na miséria. Sim. Com aquele discurso de esse cara tá pagando a conta e vai pagar a conta pelos próximos anos. Mas esse cara não sabe, viu? Não sabe, não sabe, por isso que eu tô falando. Eles merecem a miséria da demanda da população, entendeu? Porque eles são ruins na essência, são ruins. Eu não tô falando de esquerda ou direita. Eu posso discordar da esquerda, tá tudo bem, a gente senta, discute, debate ideias, mas o cara que é bom de coração, ele simplesmente tem ideias diferentes da minha. Não, ali é ruim. É ruim mesmo. Ali é ruim, essência ruim. Eu quero manter na pobreza para eu me manter no poder. É isso, é ponto final. Para isso eu subsidio a ditadura, para isso eu empobreço o mais pobre, tá muito claro, eu minto onde eu tiver que mentir. Tá muito claro, não tem. Mas o meu grande ponto, e aí nessa pergunta não fique com raiva. O meu momento de raiva também, eu já tive muito, ele passou, porque é ingenuidade, talvez imaturidade nossa, ficarmos com raiva que o ladrão rouba. Esse é o meio de vida dele. O tirano manda. Não fique com raiva, porque senão você fica cega. Você fica com cega, fala besteira, não sei o quê. O ponto é, o tirano manda, o ladrão rouba. É a essência deles. Não adianta você ficar raiva com ela. E o governo e o Brasil hoje é um país autoritário. É isso que eles fazem para se manter no poder. A questão é como a gente atua para extirpá-los do poder. Exato. Porque senão você vai ficar se indignando que o ladrão roubou. A gente tem que fazer como acabar com o ladrão, como a impunidade, como passar a ter punidade no Brasil. Então é mais profunda a coisa. Esse é o grande foco disso, da comunidade e tudo mais. Né? Eu acredito que a busca pela raiz
dos problemas vai ser bastante enfrentado nas próximas campanhas, nos também candidatos do acho. ano que vem, e eu vejo a segurança pública como Como grande... primordial. A gente viu a revolução, né, que o Bukele fez em El Salvador, não que eu fiz um concorde. documentário lá, fui pra lá. Assim, você foi? Nossa, eu preciso ver. Porque eu sou muito contra... Esse tá no YouTube. Tá. Mas eu não sou muito... Eu não sou favorável a não abrir o processo de defesa, de contraditório. Eu não gosto da forma como me parece que foi o que ele fez lá em El Salvador. Eu não acho que nada justifique. Dá uma boa discussão. Não acho que nada. Mas ele teve resultados, né? E eu já vejo alguns pré-candidatos à presidência da República. O Zema incorporou, fez um vídeo muito parecido com as falas do Bukele, e já está incomodando porque ele afirma categoricamente que só há a prevalência do crime organizado ainda no Brasil porque há a condescendência e participação direta do Estado. Claro. E ele já está sendo atacado por causa disso. Tá virando uma coisa Eu só. espero que a população enxergue isso. Eu acho que o movimento é pendular. Quando começa a afetar a tua vida, você começa a enxergar. E o crime tá insuportável aqui em São Paulo. Assim, a presença do crime organizado tá cada vez mais perto de você. Porque eles estão dentro da economia lícita. Então você vai em padaria, que é do crime organizado, você passa a saber depois. Aí você vai no transporte que você usa, no posto de gasolina. Aqui em São Paulo tá desse jeito? Tá bizarra a violência aqui. Homicídios caíram, de fato. Mas a impunidade é tanta. Eu acho que um dos grandes problemas do Brasil é o judiciário. Então, você tem a impunidade é tão grande. Judiciário, eu tô falando tudo, tá? Primeira instância, tudo. A impunidade é tanta, que não faz nem sentido prender. O carinha te rouba aqui na Faria Lima, 2 horas depois ele tá do lado lá. Eu sei porque o meu escritório é aqui, eu vejo. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem uma juíza que se sente confortável a decretar a prisão de 8 anos de uma pessoa que fez piada. É uma loucura tão grande assim. Batom virou arma e traficar 500 quilos de droga não é arma. Tá ok. Que loucura, né? Viver É isso. Não comunidade fique como nervosa. essa, né? Não fique nervosa. Imagina você ficar nervoso com o que o Maduro faz. Não, você eu já fica irritada fiquei... e tal, mas é isso. Eles são assim. Eu tive fases, digamos assim, desde a derrota do Bolsonaro, eu tive momentos de depressão mesmo. Todos nós, mas assim... Assim, de ficar paralisada por meses. A questão é como mudar. Exato. E depois refletir, depois a busca pela sobrevivência, porque quando você faz parte da direita no Brasil, principalmente o ano de 2023 foi um ano muito difícil. Eu, particularmente, tive muito medo. Nunca fiz nada de errado, mas eu tive medo. E esse é um sentimento que todo mundo... Você tem medo de comentar? Então, eu tive uma época, passou total, e agora tá escalando de novo. Tá voltando, né? E eu acho que eles vão acelerar mais. Sabe por que eu acho? E não sei se... Porque eu acho que é o seguinte... Passando rápido, Passando rápido aí? Dá pra ir? Eu acho que tem um problema que é o seguinte... Quando esse regime cair, e todo império cai, todo império caiu e ruiu na história, só não sei se vai ser agora ou mais um ano, ou não sei, mas eu acho que mais rápido do que Venezuela, porque a tecnologia está aí para mostrar para as pessoas que é insustentável isso. Quando esse regime cair, as pessoas que hoje formam parte do Estado são o Estado e são os autoritários, preciso dar nome aqui, eles não servem mais ao novo ambiente. Eles não são mais úteis ao novo ambiente. Então, eles são expurgados do próprio sistema. E ninguém fica com eles. E ninguém fica com eles. Todo mundo abandona eles. Não existe solidariedade. Então, eles sabem disso. Então, eles vão lutar até a última Eu não sei força se eles e sabem, fio mas de tudo cabeça. bem. Não, eles são inteligentes, né? Convenhamos, assim. São pessoas inteligentes ali. Se você... se eles forem... eles precisam ir até o final... para manter o poder deles. Você ia falar até o último fio de cabelo, tem gente que já não tem mais. Tem gente que não tem, então ele usa outro tipo de força. Então, mais ou menos isso. Foi boa essa. Não tinha nem pensado, mas foi boa nessa. Tem outros Então, acho que esse é outros atributos aí. Então, eu acho que esse é o ponto. Então, eu acho que vai acelerar mais. Eu acho que ainda vai acelerar. A perseguição, né? Por isso que eu acho que as críticas têm que ser as ideias e não nominais. Porque hoje, se você bater de frente, você cai. Você, eu, todos nós. Uma coisa que você querer é bater de frente com um cara com um fuzil. Você pode ser o mais forte do mundo. Ele vai te derrubar. Exatamente. É uma luta que você não tem como ganhar, né? Vai derrubar. Mas que tristeza, né? Esse momento, eu nunca pensei que eu fosse viver isso. Você tem quantos anos? 42? 43. 43, mas eu nunca pensei.
Mas a gente está com a internet aí, eu acho que é uma arma que está nas nossas mãos e uma capacidade incrível de capilarizar conhecimentos nunca antes. E segurar a tecnologia é igual você impossível. represar a água de um rio. Ela vai escapar por algum lugar. Vai, exatamente. Bruno, passou muito rápido. Passou mesmo. Faz o convite para as pessoas entrarem para sua comunidade. Como é que faz para entrar na comunidade? Joga Liberdade Sem Fronteiras no Google, você vai ver a página lá. Depois eu te mando o link, você deixa no descritivo aqui. E aí tem que fazer uma assinatura, alguma aí coisa assim? Aí você entra lá, quero fazer parte, tem tudo ali. Aí você já entra no grupo de WhatsApp, já passa a ter acesso a tudo o restante lá das várias horas. E a gente, enfim, aí o telefone é aberto de todo mundo no grupo, dessas pessoas que eu falei, tá todo mundo aberto, discute todo mundo, entra todo mundo. Então, é um bom meio de reflexão. Olha, que legal. Ficou um convite para você participar. Eu quero agradecer a vocês que acompanharam esse episódio, que foi ótimo, né? Sempre gostoso. Sempre. E você sabe aqui, você sempre vai encontrar muita lucidez. Obrigada.